O tema que nós vamos desenvolver hoje está aí no slide: assertividade, caminho para a felicidade. Não é um tema especialmente espírita, é um tema de autoajuda, mas eu acredito que no final da palestra eu cheguei à conclusão quando fiz o estudo, e acredito que vocês vão chegar também. Sem dúvida alguma, a assertividade que nós vamos conhecer, para alguns vai ser um conhecimento, que não conhecem a palavra, para outros, lembrança, reafirmação do tema, sem dúvida alguma será um caminho para a gente ser feliz. Então vamos começar com essa imagem que nós estamos colocando aí, para a gente tentar entender o que é a nossa vida, a nossa relação com as outras pessoas. Nós estamos percebendo aqui cada mão de uma pessoa diferente, né? A gente vê pela manga da camisa, manga do paletó, e cores diferentes nesse quebra-cabeça. O que essa imagem quer mostrar para nós? Ela quer nos lembrar que cada um de nós é como se fosse uma pecinha desse quebra-cabeça. Nós percebemos que elas são de cores diferentes, porque é exatamente isso que nós somos, seres humanos únicos. Não há ninguém exatamente igual a nenhum de nós. Nós somos únicos e especiais para Deus justamente por isso. Nós não temos nenhuma cópia. Existe a cópia física, que é o irmão gêmeo, mas a alma não tem cópia. A alma é única, criada por Deus especificamente para habitar determinado corpo. Então, quando a gente observa a imagem, nós vamos primeiro ter essa consciência de que somos seres humanos individualizados, somos únicos, não somos iguais uns aos outros, embora tenhamos a igualdade de direitos e também temos deveres semelhantes, mas somos diferentes. Outra coisa que a gente observa nesse desenho é que cada pecinha, nós vamos prestar atenção no verdinho, ela tem um encaixe para o vermelho, tem um encaixe para o roxo. O que significa isso? Significa que quando nós vamos conviver com as pessoas, nós vamos abrir um espaço na nossa vida para encaixar essa pessoa. Mas essa pessoa, ela vai ocupar o espaço que nós demos a ela. Ela não invade, veja que os limites são preservados, uma não se sobrepõe à outra. Elas se relacionam, interagem, um cede um espaço para o outro poder entrar, mas com limites precisos até onde essa pessoa pode chegar. Isso é assertividade. Assertividade é justamente uma capacidade de nós comunicarmos aquilo que necessitamos, aquilo que gostamos, as nossas preferências, as nossas opiniões sobre determinados assuntos e as emoções que sentimos. Nós conseguimos fazer essa comunicação sem ansiedade que paralise, sem desespero, sem dificuldades maiores. Isso é assertividade. Portanto, a pessoa assertiva, ela defende os próprios direitos sem violar os direitos dos outros. Essa é a ideia que passa para nós da assertividade. Nós vamos defender os direitos e não violar o direito dos outros. Olha outra vez o quebra-cabeça aqui para representar a questão da assertividade. Então nós observamos lá, cada pessoa é uma peça desse quebra-cabeça e mais uma vez, no momento em que nos unimos, em que interagimos com os outros, as pessoas são recebidas por nós, têm um espaço para conviver com a gente, um espaço que a gente vai determinar, mas não nos invadem a ponto de sobrepor-se, uma peça em cima da outra, sendo que a de cima subjuga a de baixo. A assertividade é o tema da nossa discussão. Isso é um tema novo? Não, não é novo. Essa passagem que eu estou colocando aqui é tirada da Bíblia, é uma carta do apóstolo Tiago, falando de assertividade, lógico, na linguagem do seu tempo. Vamos lá. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa.
Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo é capaz de incendiar. A língua é também um fogo. Está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. As palavras que eu deixei grifado demonstram o apóstolo orientando sobre o tema assertividade na linguagem do seu tempo. A pessoa assertiva, ela é uma pessoa de sentimentos puros. É uma pessoa que ela gostaria de relacionar-se com as outras pessoas sem causar nenhum tipo de impacto que magoe, que fira. Eu vou esperar um pouquinho só eles acertarem esse negócio do ar. Pode ver o que vocês vão fazer aí, senão o pessoal está preocupado com vocês. Hein? Não tem problema. Eu aguardo. Até eu estou curiosa para saber o que está se passando, pessoal. Qual é o problema do ar? Pediram para desligar. Pediram para desligar. Está desligado. Pronto, não precisa ir embora mais, Damião, senta aí. Eu já ia até embora, gente. Sabe o que vocês podiam? Se vocês quiserem, liga o ventilador. O ventilador não faz tão frio, só ventila. Não é melhor? Ventilador? Vamos ligar o ventilador. Liga o ventilador. Pode ligar o ventilador que os mosquitinhos vão embora. É isso. Aí assim ventila, os mosquitinhos vão embora e a gente consegue conversar. Certo? Vamos lá, vamos continuar então. Então vamos prestar atenção na carta de Tiago, para a gente prestar atenção nas palavras que ele usou aqui. Olha, quando a gente fala com sabedoria, nós somos puros, ou seja, não existe maldade, as intenções são as melhores possíveis no nosso coração. Nós vamos falar sempre buscando a paz, o entendimento. Seremos moderados, tratáveis, educados, né? Gentis na maneira de conversar, misericordiosos, vamos ter compaixão do nosso interlocutor, vamos ser imparciais, vamos ser justos, nada de falsidades e de hipocrisia. Então, a assertividade envolve exatamente tudo isso que o apóstolo Tiago comentou. Mas não foi só ele que falou de assertividade, Jesus também falou. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Quando nós somos assertivos, nós vamos desenvolver a nossa identidade. Então vamos prestar atenção aqui nessa imagem que não tem rosto. Quem sou eu? É a pergunta que a imagem nos transmite nesse momento. Quando nós somos assertivos, vamos lembrar então o que é assertividade. Eu vou falar o que eu penso sobre determinado assunto, eu vou dar a minha opinião, eu vou falar para vocês quais são as minhas necessidades, quais são as minhas preferências e quais são as emoções que eu estou sentindo diante do nosso relacionamento, né? Isso é assertividade. Quando eu me apresento para vocês, quando eu deixo claro quem sou eu, o que eu gosto, o que eu preciso, a minha opinião sobre determinado assunto, as minhas emoções frente a essas atitudes que vocês tomam comigo, eu passo a ser conhecida de vocês. E aí vocês que me amam, que gostam de mim, vão procurar atender essas minhas necessidades. Olha, eu não vou fazer isso porque a Elaine não gosta. Eu vou fazer aquilo porque a Elaine fica feliz se eu fizer. Olha, ela não vai concordar com isso, ela não vai concordar com aquilo. Isso ela aceita, isso ela não aceita. Ela pensa assim, ela pensa assim. Então a pessoa assertiva, ela comunica com as pessoas que convivem com ela, de forma que as pessoas sabem quem ela é, passam a conhecê-la. E por amá-la, vão evitar invadir o espaço que é dela. Procurar agir com essa pessoa de maneira a fazê-la feliz, atendendo às suas necessidades especialmente. Então isso é o que nós chamamos de assertividade. Quando a pessoa não é assertiva, quando a pessoa não consegue falar o que ela precisa,
o que ela prefere, dar a sua opinião e expressar suas emoções, ela passa a não ter rosto, ela não tem identidade, nós não sabemos quem é essa pessoa e nós não sabemos como lidar com ela. Então, vamos conhecer as pessoas que não são assertivas. Aí nós vamos nos encaixar em alguma dessas pessoas aí. Comportamentos não assertivos, pessoas que não sabem comunicar as suas necessidades, preferências, emoções e opiniões. Nós temos o tipo chamado agressivo, que é esse aqui, que viola o direito dos outros através da violência física ou verbal. Nós vamos ter o tipo passivo, nós vamos analisar cada um deles. E nós vamos ter o tipo manipulador. O ideal é o assertivo. Então vamos conhecer cada um deles para ver onde a gente se encaixa. A pessoa que é passiva, o comportamento passivo. Seu objetivo é agradar o interlocutor. Ele quer agradar o outro, mesmo que ele se desagrade. O que importa é que o outro fique bem. Aceita realizar atividades que não lhe interessam, só porque isto lhe foi solicitado. Não consegue falar não. Não pede um favor do qual necessita. Não manifesta desacordo perante algo com que ele não concorde. Viola os seus direitos e permite que os outros também o façam. É aquele tipo de pessoa que a gente diz assim, nossa, é um santo, né? É a pessoa que diz amém para tudo. Na medida em que a pessoa fala tudo sim para o outro, ela fala muito não para si mesma. Aí ela adoece. Então não é o ideal a pessoa ter essa postura, porque ela fatalmente vai adoecer. Ela vai permitir que o outro invada a sua vida e viole os seus direitos, porque ela não consegue determinar limites a essa invasão. Isso que é importante a gente entender, tá? É o tipo de pessoa que fatalmente vai viver esse tipo de experiência aqui. Vai estar sempre subjugado, é aquela pessoa que está sempre por baixo e os outros massacrando, pisando ela. É o tipo de pessoa que reclama muito desse daqui. É a mulher ou o marido que reclama do companheiro, reclama dos colegas de trabalho, reclama de patrão, porque eles são muito agressivos, violentos, autoritários e invasivos. E a pessoa esquece que ele é assim, em parte, porque ela é assim. Então, se eu não coloco limite, se eu não falo o que pode e o que não pode, se eu não transmito para o outro a minha identidade e coloco seriamente os limites na nossa relação, o outro fatalmente vai me invadir. Então é o tipo de pessoa com quem nós gostamos muito de conviver, a pessoa boazinha. Nossa, é um amor de pessoa, não tem boca para nada. Essa pessoa, para quem convive com ela, é uma maravilha, porque ela faz tudo o que a gente quer. É o que mais a gente gostaria de conviver com gente assim. Só que para essa pessoa não é bom. Ela vai fatalmente adoecer porque ela não consegue se posicionar. E é o tipo de pessoa que desenvolve muitas vezes gastrite, enxaqueca, né? Desenvolve dores nas costas, artrites, reumatismos. Ela vai ter uma série de enfermidades porque ela não consegue expressar suas emoções, vai guardando, e isso vai uma hora implodir dentro dela, ela vai adoecer. O outro comportamento não assertivo é o dominador, agressivo. O objetivo é estar no comando do outro, mandar no outro. Faz comentários hostis, maliciosos, humilhantes, insultos, ameaças, usa de sarcasmo, intriga, usa gestos hostis e ameaçadores, depreciativos e às vezes até usa violência física e não apenas verbal. Defende os seus direitos, mas às custas de violar o direito dos outros. É o tipo de pessoa que usa a língua como se fosse um soco, né? Não agride fisicamente, mas verbalmente humilha sistematicamente, tentando dominar o interlocutor, fazendo com que ele se subjugue à sua vontade. É o tipo agressivo. Nas duas imagens nós percebemos a linguagem não verbal da violência, né? Da pessoa que se impõe, que mete o dedão na cara do outro, o dedo em riste, né? Mostrando, aqui quem manda sou eu, e o passivo abaixando a cabeça. O terceiro comportamento não assertivo é o manipulador. É uma pessoa que viola o direito dos outros, não usando de violência, mas
usa mensagens verbais e não verbais, cujo objetivo é fazer com que o interlocutor ele se sinta tão mal ou responsável, culpado pela pessoa, que vai fazer o que ela quer, ainda que seja contra a sua vontade. Eu vou passar uma série de imagens e vocês vão ver os comportamentos manipuladores. Aqui nós estamos vendo o rapaz querendo terminar um relacionamento, né? E a moça gruda nele, chora, pede pelo amor de Deus, sem você eu não vivo, se você for embora eu me mato. Esse é o comportamento manipulador. Outro manipulador é esse aqui, ó, né? Tenta conquistar a pessoa, ele magoa, fere, mas depois tenta com um presentinho, com uma conversinha, conquistar. O outro, que é esse aqui, olha, é o santinho, e a culpa é toda da outra pessoa. Então há pessoas que são assim. Eu gritei com você, mas porque eu cheguei nervoso do serviço, e você já foi falando dos problemas, eu fiquei nervoso, por isso que eu gritei. A culpa é sua de eu ter gritado com você, porque você não esperou eu ficar calmo, tranquilo, tomar meu banho, né, ver meu jornal, para depois vir passar os problemas para mim. Então a pessoa não consegue admitir, olha, eu errei, desculpa, né, eu estou nervoso, eu acabei gritando com você, me perdoe, eu fui grosseiro. A pessoa não consegue fazer isso. Eu gritei porque você falou alto comigo. Eu te dei um tapa porque você gritou comigo. Eu fiz isso porque você... Sempre a culpa é do outro, né? A gente vê às vezes bandidinho na televisão quando vai ser entrevistado. Eu atirei porque ele passou a mão no cabelo e eu achei que ele ia me agredir. Então a culpa é sempre do outro, né? Nunca ele assume responsabilidade pelo que faz. Por isso que ele é o santinho e a culpada ou o culpado é sempre o outro. E aqui o choro, né? Isso é uma forma que as crianças desenvolvem e a gente como adulto também desenvolve, né? A gente chorar é uma forma de fazer o outro, torcer o outro, né? Fazer com que a pessoa faça o que a gente quer. Então são os 3 comportamentos que a gente chama de não assertivo ou manipulativo. Vamos ver cada um, esses da chantagem emocional. Olha, exemplo. Se você gostasse de mim, você faria isso. Filhos adolescentes falam muito assim pra gente. Você não deixa eu sair e dirigir o carro, eu tenho 17 anos, eu quero o carro. Você não deixa eu dirigir o carro só porque eu tenho 17 anos, mas o pai do João deixa. O pai do João que é legal. Isso é uma chantagem emocional. Você é ruim. O pai do João que é bom, porque deixa ele dirigir o carro com 17 anos. Você é ruim, né? Então, a chantagem emocional, todos nós já usamos em algum momento da vida. Se não usamos, vamos usar. Qual mãe que nunca falou, um dia vocês vão me achar morta nessa casa, de tanto nervoso que vocês me deixam passar. Um dia eu vou cair durinha aqui nessa cozinha. Não é? Isso é chantagem emocional. Todos nós já fizemos isso, né? Para os filhos poderem fazer o que a gente quer, para o marido fazer o que a gente quer. Às vezes a mulher abriu mão da vida dela por causa dos filhos ou do marido. Deixou de estudar, abandonou a escola, porque nasceu os filhos, deixou de trabalhar. Aí chega lá na fase dos 40, 45, os filhos vão embora, arruma as namoradas, vão embora, e aí a mãe começa a cobrar, né? O marido está querendo terminar o relacionamento, se envolveu com outra pessoa, aí a pessoa começa a falar, porque eu abri mão da minha vida por você, eu deixei de estudar, eu deixei de trabalhar, né? Deixei de fazer aquilo que eu queria, dos meus sonhos para poder cuidar dos filhos, para cuidar de você, para deixar você fazer o que você queria e agora você quer me abandonar? Tudo são chantagens. A gente usa isso, aí a pessoa se sente mal e acaba, né, cedendo à nossa pressão. Várias falas mostram a chantagem emocional. Se eu fosse você, eu fazia assim, né? Se você fizer isso, olha, eu vou ficar eternamente grato a você. Então a pessoa às vezes faz o bem, mas não porque ela é boa, ela faz porque ela sabe que o dia que ela precisar, ela pode pregar no prato. Mas na hora que você precisou, eu sempre estive aqui, né? Então a pessoa cobra e a pessoa se sente na dívida, em dívida com aquela pessoa e acha que tem que pagar. Aliás, é importante a gente lembrar isso, viu, gente? Gratidão é um sentimento, não é dívida eterna. As pessoas que fizeram o bem pra gente, elas merecem a nossa gratidão, que é um sentimento maravilhoso e que o dia que a pessoa precisar, a gente tem que estar disponível para ajudar mesmo, porque isso é gratidão. Mas isso não significa que nós temos uma dívida eterna e que vamos agora ter que fazer tudo o que a pessoa quer, não contrariá-la, por quê? Porque ela fez o bem para nós em algum momento da sua vida, né? Vamos lembrar, fazer o bem é apenas uma obrigação nossa e a gente faz porque quer fazer, né?
Muito bem. Dar desculpas para obter compaixão. Olha, eu não posso porque nesse momento a minha família está toda doente, por isso que eu não vou poder ajudar. É uma forma até educada. Então veja que em alguns momentos o comportamento manipulativo ele tem a sua função. Você diz um não sem magoar, sem ferir o outro. Fazer a pessoa se sentir isolada. Olha, todo mundo está achando que vai ser uma boa ideia. Às vezes não conversou com ninguém. Mas só da pessoa falar assim, olha, está todo mundo achando que isso vai ser ótimo, você se sente isolado e fala, puxa, será que só eu vou falar não? Né? Então são comportamentos manipulativos. Olha as imagens que a gente trouxe aqui da manipulação. Até os animais fazem isso com a gente. Quem que resiste a uma carinha dessa? Fala pra mim. Dá uma olhada, essa carinha de, coitadinho de mim, você não vai deixar eu sair mesmo? Não vai dar mesmo um chocolate pra mim? Olha lá. O choro, né? E a birra. Então, quem que não cede por um biquinho desse, um choro desse, um olhar desse? Isso o ser humano faz, ninguém precisa ensinar como é que é. E os animais fazem também. Concordar verbalmente, mas com a expressão de desagrado. Claro que eu vou fazer o que você está pedindo. Né? Então, a pessoa fala, ela concorda com as palavras, mas no comportamento não. Tá bom, eu vou fazer, sim, lógico que você está pedindo, eu vou fazer. Né? É uma forma de mostrar que não está satisfeito, mas não consegue falar. Olha, não vou fazer, não vai dar, não posso ou não quero. Dizer às outras pessoas o que gostaria que o interlocutor fizesse. Então, esperando que a mensagem chegue aos ouvidos. Então, fala para os outros chegarem até a pessoa e falar para ela. E se fazer de vítima, de coitadinho de mim. Então, são as formas de manipular que é bastante frequente. Olha lá, o lobo em pele de cordeiro, né? É o verdadeiro manipulador. Então, se fazer de dodói, de coitadinho, para fazer com que o outro se sinta mal e ceda às pressões que a gente está impondo para ele. Jesus era uma pessoa extremamente assertiva, não só nas suas palavras, mas também no seu comportamento. Quando ele foi julgado, num dos momentos do seu julgamento, perguntaram para ele o que ele andava dizendo, se ele era rei, etc. E ele disse, olha, o que eu disse publicamente. Tudo que eu falei publicamente. Então, se vocês quiserem saber o que eu falei, é só perguntar para as pessoas que ouviram as minhas palestras. Ele queria dizer assim, olha, eu sei que isso daqui é um teatro, né? Que vocês estão aqui fazendo julgamento, a ideia realmente é me condenar, eu já estou condenado. Esse julgamento aqui é simplesmente um teatro, né? Eu sei que é assim. Então, tudo que eu falei em público. Pergunta para as pessoas com quem que ouviu, para saber o que eu falei. Não precisa me chamar aqui para perguntar, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. O soldado dá um tapa na cara dele nesse momento, porque acha que ele foi insolente perante o sumo sacerdote. E aí ele recebe uma bofetada, e ele diz para o soldado, olha, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? Como quem diz assim, olha, ele se defende. Então veja bem, em momento algum Jesus está quieto, sem tomar nenhum tipo de atitude. Ele não reagiu à violência, ele foi violentado com um tapa no rosto. Ele não reagiu violentamente, mas ele agiu educando. Olha, se eu falei alguma coisa errada, então diz para mim o que foi que eu disse de errado. E se eu não falei nada de errado, se eu não ensinei nada de errado, eu estou apanhando por quê? Ele se defende. E ele faz a pessoa repensar a sua agressividade. Demonstra que ela não tem medo da violência do outro. Que ele enfrenta corajosamente, com dignidade, a violência do outro. Ele respeita o interlocutor e pede respeito para si mesmo. Em todos os momentos, Jesus era extremamente assertivo. Muito bem. E quando é que nós aprendemos a não ser assertivos? Quando foi que a gente desenvolveu essa dificuldade de se posicionar, de dizer quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, qual a sua opinião e as suas emoções? Muitas vezes nós podemos ter sido punidos física ou verbalmente quando crianças e quando expressávamos aquilo que pensávamos, sentíamos ou queríamos. E fomos punidos por isso. Então a criança aprende que se ela falar, ela apanha. Então ela passa a não falar mais. Outras vezes, nós podemos ter sido recompensados por se comportar de forma não assertiva. É exatamente aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente elogia muito a criança que é submissa à nossa vontade. A gente fala, essa aqui é um amor de pessoa, olha, não tem boca para nada. Tudo que você pede, ela faz. Esse aqui é o capeta. Geralmente a mãe faz essa comparação, né? Esse aqui é o capeta, Deus me livre, né? Mas essa aqui, nossa, esse é um amor de pessoa. Então a criança, ela interpreta o quê?
que para ela ser amada, ela precisa ser boazinha, abaixar a cabeça e falar sim para tudo. Se ela falar não, contrariar a mãe, ela não é amada. Essa é a ideia que fica. E que a mãe odeia aquela outra criança, o irmãozinho, porque ele é um capeta, porque ele é desobediente. Na verdade, aquela outra criança tem um comportamento não assertivo, só que ele é agressivo. A mãe manda, ele vai lá e peita a mãe, né? O outro também tem um comportamento não assertivo, só que ele é o passivo. Então são dois comportamentos não assertivos, o agressivo e o passivo. Como a família elogia o passivo, a criança passa a crescer estimulando esse comportamento com todas as pessoas à volta dela, para que ela receba amor. É assim que ela acha que ela vai receber amor. Modelagem. Quando a pessoa imita o comportamento não assertivo de pessoas que sejam próximas e significativas, como os pais. É muito comum a gente ver assim, eu atendo muito família e a gente vê assim, às vezes a mãe vem reclamando do marido, está junto com uma filha, por exemplo. As duas reclamam do marido, né? Do pai, a filha reclamando do pai e a mãe do marido. Porque ele é muito mandão, porque ele é muito autoritário, porque ele é muito invasivo, porque tem que ser tudo do jeito dele, porque ele é dono da verdade. Bom, ele é agressivo. Aí você vai ver as duas mulheres, mãe e filha, são passivas. Abaixa a cabeça e cede o tempo todo o espaço para a subjugação. Então essa filha aprendeu com a mãe que esse é o modelo feminino, abaixar a cabeça. E o modelo masculino é mandar e invadir. Passado um tempo, essa moça casa. Com quem? Com um homem exatamente igual ao pai dela. Porque é o modelo masculino que ela conheceu. Ela só muda de dono. Tinha o pai como dono, agora o marido vira dono. Então a gente vai levando esses papéis para o resto da vida. E reclamando que o outro tem que mudar. Na verdade, somos nós que precisamos mudar. Existem pessoas que são passivas por crença, né? Ou por padrão de cultura. É falta de educação recusar pedidos. Ou, se eu recusar pedidos, as pessoas não vão gostar de mim. São crenças e padrões educativos e culturais. E não saber quais são os seus direitos. Quais são os direitos que nós temos? Vocês já pensaram sobre isso? O que eu tenho de direito? Dever, nós sabemos vários. E os direitos que nós temos, quais são? Então vamos lá. Eu tenho direito de ser respeitado. Não preciso ser amado, mas eu preciso e necessito e tenho direito a ser respeitado. Então se você falar, Helena, eu não gosto de você, não tem problema nenhum, mas você precisa me respeitar. Gostar ou não gostar é uma coisa de foro íntimo, é sentimento. Não dá para eu apertar um botão e falar, vou gostar da Elaine. Aperta o botão, agora eu não gosto mais da Elaine. Não existe isso, nós não mandamos os nossos sentimentos. Mas nós podemos respeitar o outro, que isso é comportamento. Eu posso escolher esse comportamento. Então, eu tenho o direito de ser respeitado, de ter as minhas próprias crenças e valores pessoais. Expressar os meus sentimentos, as minhas necessidades e ter a minha opinião sobre determinados assuntos. Pedir o que eu quero. Não quer dizer que o outro vai fazer o que eu quero, mas eu tenho o direito de pedir. Eu tenho o direito de dizer não, sem me sentir culpado por isso. Eu tenho o direito de pedir ajuda e de escolher se eu quero prestar ajuda a alguém. Olha que interessante. Nós somos livres. Livres para escolher. Se quero ajudar ou não quero, se quero ceder ou não quero, se quero fazer ou não quero. Nós podemos dizer, eu não quero, eu não estou preparado no momento para isso. É um direito. Eu tenho o direito de me sentir bem comigo mesmo, sem ter a necessidade de me justificar perante os outros. Eu tenho o direito de mudar de opinião. Eu tenho o direito de pensar antes de tomar uma atitude ou uma decisão, antes de agir. Eu não preciso responder na hora. Eu tenho o direito de pedir que me esclareçam ou me ajudem quando eu não entendo algo. Eu tenho o direito de errar. Errar faz parte do processo de aprendizado. Eu sempre falo isso para as pessoas porque a gente vê muita gente se sentindo culpado quando erra. E eu não gosto da palavra culpa. Eu transformo sempre a palavra culpa em responsabilidade. Eu não sou culpada pelo que aconteceu, eu sou responsável. E vou dizer para vocês por quê. Culpa é quando eu sei que está errado e vou lá e faço. Isso é culpa. Eu tenho consciência de que está errado e eu vou lá e faço de propósito. Na maior parte das vezes a gente não erra assim. A gente erra porque não sabia fazer melhor do que fez. Então, para aquele momento em que nós cometemos determinado erro, naquele momento para nós era certo.
Outro dia eu conversei com um mocinho e ele falou assim: eu sempre fui um menino mau, porque eu batia nos meus irmãos. Gente, eu dei cada cacete nos meus irmãos, desse tamanho, né? Eu já briguei tanto com meus irmãos, já apanhei tanto. Eles juntavam dois, que era 2 meninos e eu de menina. E eu, que era grandona, batia. Aí juntava os dois, batia em mim, aí eu apanhava. E assim ia. E a gente se ama até hoje. Então faz parte da vida infantil, da vida em família, essa dificuldade de relacionamento e até as brigas físicas entre filhos, entre irmãos. Mas eu estou dando o exemplo desse mocinho porque eu falei: gente, olha como ele se culpa. Eu sou uma péssima pessoa porque eu bati no meu irmão. Todo mundo já bateu no irmão, já apanhou do irmão. Todo mundo já falou um palavrão. Todos nós já expressamos a raiva de uma forma violenta pelo menos uma vez na vida. Então isso é do ser humano. Nós estamos aqui agora com a maturidade para aprender a expressar de forma assertiva. Nós estamos aprendendo isso, né? E a palestra de hoje tem justamente esse objetivo também. Então é importante a gente lembrar, principalmente quando nós temos vínculo afetivo, nós temos discussões. Às vezes tem pessoas que falam assim para mim: ai, meu marido briga com meu filho, minha filha briga, os irmãos brigam, não sei o quê. Essa briga, a briga boa que eu falo, a discussão de pontos de vista, a troca de ideias, eu concordo com isso, eu discordo. Essa briga, ela é saudável, porque isso faz parte dos relacionamentos onde há vínculos afetivos. A gente troca ideia, a gente não concorda, a gente briga mesmo. Isso é um investimento no relacionamento. Eu estou comunicando aquilo que não está bom para mim, o outro está comunicando que não está bom para ele, e a gente vai tentando se entender, e se houver amor, a gente vai acertando isso até que a gente começa a entrar num equilíbrio. É claro que não pode haver ofensas, nem verbais, e nem agressões físicas. Obviamente, eu falei da criança brigar, que até é considerado normal, mas adultos já têm outros recursos, que é a palavra muito bem dosada, como nós estamos aprendendo aqui. Na infância, a gente às vezes perde a cabeça e é normal. O adulto já tem que ter uma postura diferente, amadurecida, com outros recursos que ele já adquiriu ao longo da vida. Então, nós temos o direito de errar, porque errar faz parte do processo de aprendizado. A gente não acerta de primeira, a gente erra e com os erros a gente vai aprendendo, ganhando experiência, e aí a gente acerta. Nós temos o direito de fixar os próprios objetivos de vida e lutar para que os desejos da gente se realizem, os sonhos da gente, desde que não viole os direitos dos outros. Então, Jesus, que foi o instrutor maior da assertividade, ele deixou uma frase: fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem, né? Não faça para o outro o que você não quer que façam com você. A lei áurea do respeito ao limite do outro. Então, isso é assertividade. Olha, tudo eu vou poder desde que eu não invada o direito do meu próximo. Então, eu posso existir, eu posso ser um indivíduo diferente dos outros e posso ser respeitado por isso, desde que eu respeite o outro também. Quando eu agrido, invado, violo o direito do outro, eu recebo em troca a agressão. Aliás, é muito importante que a gente preste atenção nisso que eu estou falando agora. A gente sempre vê os outros agredindo a gente, mas a gente não percebeu que às vezes nós tivemos uma atitude, um olhar, uma palavra, um gesto que desencadeou a ira do outro. Então, toda vez que alguém ficar meio bravo com a gente, ou brigar com a gente, vamos repassar a história desde o começo e ver o que é meu nessa história. Porque grande parte das vezes nós iniciamos o incêndio, mas não percebemos, nós não notamos isso. A gente vê a reação do outro, mas não percebe aquilo que nós fizemos antes que provocou aquela atitude. Isso não é regra 100%, mas muitas vezes isso acontece e a gente precisa prestar atenção. Para você ser uma pessoa assertiva, você tem que abolir algumas crenças. A crença de que você não pode recusar pedidos aos amigos, aos íntimos, né? Você não pode discordar das pessoas, principalmente pessoas que têm autoridade. Você não pode ficar bravo com as pessoas que você gosta e que gostam de você, porque senão você vai perder o amor delas. Eu tenho que ser amado por todo mundo, admirado por todo mundo, tenho que ser perfeito e nunca cometer erros, caso contrário, ninguém vai gostar de mim. Então, a pessoa que não consegue ser assertiva é justamente a pessoa que traz consigo essas crenças. Achar que ela tem que sempre agradar o interlocutor. Quando eu disse para vocês que são pessoas sem identidade, a pessoa não assertiva, é exatamente isso. Por quê? Porque como ela quer agradar o outro o tempo todo,
o que acontece? Ela adere à ideia do outro. Então a pessoa fala assim, nossa, eu adoro verde. Ai, gente, eu também, nossa, é a cor preferida minha. Aí vem o outro e fala, ai, detesto o verde, o azul é que é a cor. Nossa, é verdade, o azul é tudo de bom. Então tem pessoas que não têm opinião própria, elas não têm uma identidade, elas são, Maria vai com as outras. Então as Maria vai com as outras são as pessoas que não têm identidade ou que são manipuladoras. Elas vão falar o que você quer escutar para conquistar você e depois fazer o que quer com você. Então, precisa tomar cuidado. O manipulador, ele adere às suas ideias. Tudo que você fala, ele concorda. Ele quer fazer você acreditar que, nossa, vocês têm uma afinidade extraordinária. E com isso ele vai entrando na tua vida e te fisga e te sequestra, né? Então nós podemos recusar pedidos de amigos, de pessoas que amamos, podemos ficar bravos sim. O bravo no sentido de discordar. Eu necessito isso, eu penso aquilo, eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo. Eu estou magoado, eu estou sentido, eu estou triste com você. Nós podemos comunicar, porque se existe vínculo verdadeiro, se existe vínculo afetivo, a pessoa gosta de você de verdade, ela vai escutar o que você está falando, mesmo que seja depois de alguns minutos, ou horas, ou dias. Mesmo que na hora ela fique emburrada, ela vai parar para pensar, porque ela te ama, e ela quer ver você feliz. Então quando uma pessoa gosta da gente, a pessoa quer que a gente seja feliz. Na hora ela pode até não gostar, pode até empurrar, ficar bravo, mas depois ela pensa, e ela volta atrás, porque ela tem interesse em manter o vínculo. Quando as pessoas querem subjugar a gente, quando parece que elas gostam de nós, mas na verdade elas querem sequestrar a gente para dentro delas, para que a gente seja uma extensão delas, para que a gente faça só o que elas querem, para que a gente se anule, não exista, para ser apenas um reflexo daquilo que ela quer, aí ela emburra, vira a cara e aí você perde essa pessoa. Graças a Deus, porque uma pessoa assim não vale a pena, uma pessoa que não respeita a gente, que não permite que você exista, não vale a pena ter. Então as pessoas que nós amamos, nós podemos recusar pedidos, nós podemos discordar, nós podemos discutir ideias, não precisamos ser amados e admirados por todos, precisamos ser respeitados por todos. Isso nós podemos exigir. E podemos falhar, não precisamos ser perfeitos. É importante não esquecer um detalhe que está aí. Que os comportamentos que temos não ocorrem num vácuo. Eles repercutem sobre a pessoa que os tem e sobre a pessoa que os recebe, quer de forma imediata ou a longo prazo. Nós podemos escolher, presta atenção nessa palavra, escolher, se queremos ser assertivos ou não, por julgarmos que calar é melhor do que falar em determinados momentos. A assertividade é uma escolha. Ninguém é assertivo o tempo todo com todas as pessoas e em todas as situações. Então, quando a gente fala da assertividade, há alguns momentos em que não cabe conversar, não dá. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, quando a gente vai falar a verdade, a nossa verdade, eu falo que é nossa, porque cada um tem um ponto de vista, né? Às vezes o que é verdade para mim pode não ser para vocês. Então, quando a gente vai falar, a gente vai conversando e vai sentindo a pessoa que está ouvindo o que nós estamos falando. E a gente vai percebendo se ela tem condições de escutar o que nós vamos falar. E se a gente sente que está pesado demais o que a gente vai falar, que a pessoa não está conseguindo entender, ou que é sofrido demais, ou que ela está se revoltando porque ela não entende o que nós estamos querendo dizer, a gente amputa a conversa e desvia, ameniza e segue por outro lado. Isso é uma habilidade, é uma inteligência emocional também. Então, quando a gente fala de assertividade, por isso que é bom que fique claro eu falar isso bem agora, para que vocês possam entender que nós vamos escolher o momento de nos apresentar. O momento em que eu vou falar das minhas necessidades, das minhas preferências, dos meus sentimentos, das minhas opiniões. Para algumas pessoas, em determinados momentos, isso vai ser fácil. Dependendo da pessoa ou da situação, às vezes a gente prefere calar. Olha, é melhor não falar. Mas o que é importante é que vocês prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Escolha. Isso é importante. Se eu escolher ficar quieto, abaixar a cabeça,
Olha, eu vou escolher agora ficar quieta e abaixar a cabeça para não criar problema na família. Ótimo, foi uma escolha. Você recua, até permite que seus direitos sejam violados para um bem maior. Isso é uma virtude cristã que se chama renúncia. Isso é cristão. Renúncia. Às vezes a gente dá um passo atrás, está tudo errado, eu não concordo, mas não é o momento de eu falar. Isso é escolha. Se eu escolhi me calar, eu escolhi, não faz mal para mim. Porque eu estou fazendo isso por amor ao próximo ou a mim mesmo. Né? Ou é pelo bem comum, ou é para evitar confronto, que eu não estou no momento de me confrontar agora. Então, mas eu escolhi, então não causa nenhum sofrimento. O que causa sofrimento é quando eu engulo sapo. Aí causa sofrimento. Porque eu queria falar, mas não falei. Aí aquilo fica entalado. Aí a gente fica com aquela bola no pescoço. Se alguém já teve bola no pescoço, vai lá no médico e fala, doutor, tem uma bola aqui, ó, um negócio parado aqui. Será que é tireoide? Aí o médico faz exame da tireoide, não tem tireoide. Eu tenho uma bola aqui, será que é refluxo? Deve ser refluxo, faz a endoscopia, não tem refluxo. Vai ter um negócio entalado aqui. Quem que é que está entalado aí? A pergunta é essa, não é o que, é quem que está entalado. Porque a gente engole sapo, e o sapo para na garganta. Se ele descer, dá falta de ar. Né? Aí a gente começa. Ai, o ar não entra, tem que fazer assim para respirar, o ar não entra, não sei porquê. Aí vai no cardiologista. Aí vai no pneumologista, faz raio-x, faz ecocardiograma, mapa, e vai um monte de coisa, não acha nada. Aí o médico fala, isso é emocional. Aí a gente fica nervoso demais, né? Esse médico não sabe nada, vou para Marília. Esse médico do plano sabe, vamos para Marília. Aí os médicos de Marília vão gastar todo o seu dinheiro de novo. Depois chega lá e fala, olha, é emocional, você procura um psiquiatra, um psicossomático, né? Aí para ir no psiquiatra você vem no centro, né? De graça, né? E provavelmente o psiquiatra não entende dessas coisas espiritual, deve ser encosto, né? E eu acho que o centro vai tirar o encosto. E aí a gente tira o encosto, né? E o caroço continua lá, o talo continua lá, o centro é fraco, vamos para Umbanda. Deve ter algum centro de Umbanda bom aí que tira, pega o cara, gruda nele e tira, porque ele está grudado e o centro é fraco, né? E aí vai por aí afora. Então a gente tem que começar a olhar com carinho para essas coisas, né? Então, se você escolher ficar quieto, escolha de coração, por amor, a você e ao teu próximo. E fica de boa, aí não tem problema. Agora, se você está engolindo sapo porque você não tem coragem de se manifestar, aí é falta de assertividade, aí é doença, não acerta. Então, a gente pode escolher calar. Não precisa também falar, agora eu não tenho boca para nada, né? Não tenho boca para nada, não. Agora eu não engulo mais nada. Porque aí a pessoa escuta a palestra e fala, a mulher do centro falou que a gente não pode guardar as coisas, porque se guardar as coisas fica doente. Aí quem passa apertado sou eu, né? E a Sheila está fazendo o favor de gravar e põe no Face ainda por cima. Então eu quero testemunhar para o pessoal que vai assistir no Face que eu não falei isso, e agora eu tenho que comprovar que eu não falei, né? A gente pode calar se achar que deve. Isso é renúncia. Que fique bem claro para quem for assistir depois. Vamos embora. Como é que eu vou fazer então para falar as coisas? Como é que eu vou expressar as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas necessidades sem criar caso, sem criar polêmica? Seja claro e específico, dizendo aquilo que quer realmente. Não pressuponha que a outra pessoa saiba o que você quer, que ela lê seu pensamento. Não dê voltas, vá direto ao assunto, senão o interlocutor interrompe antes de você acabar a introdução. Quer ver um exemplo? Ó? Lembra que fizemos uma reunião de grupo há uns tempos atrás? Aquela que você precisou faltar? Será que a Ana lhe deu a informação? Olha que introdução. Então, vai direto ao assunto. Olha, na última reunião ficou combinado que você passaria os gráficos no computador até hoje. Já estão prontos? Vai direto ao assunto, não precisa ficar rodeando, né? Arrodeando, como diz a jardineira da minha casa. Use frase nas primeiras pessoas, na primeira pessoa. Em vez de você me irrita, diga eu me sinto irritado. A assertividade tem muito a ver com eu. Eu penso isso, eu sinto aquilo. Minha opinião é essa, é eu tenho que dar opinião. Então, eu me sinto irritado com suas atitudes. Seja empático, acolhedor, reconheça que o receptor diz sobre sua situação, dificuldades, sentimentos e opiniões. Por exemplo, vamos ver um diálogo aqui, olha. Você pode me dizer se consegue deixar a sua parte do trabalho pronta até o final dessa semana?
Aí o B fala, infelizmente, eu tenho um teste e pode ser que vá haver algum atraso. Aí o A fala, olha, eu compreendo que isso possa criar uma dificuldade para você. Você acolhe a dificuldade dele em entregar no tempo ideal. Mas já está atrasado uma semana e eu gostaria de ter o trabalho terminado ainda dentro dessa semana. Então, a pessoa assertiva, ela comunica a verdade. Olha, eu preciso do trabalho até o final dessa semana, tá? Eu sei que para você está difícil, vai ser complicado, você vai ter que se acelerar, mas é necessário, é importante que esse trabalho fique pronto. Então, é falar a verdade de forma educada. Até agora nós não brigamos com ninguém. Respeite os outros. O outro, como você, tem uma opinião e sentimento sobre as situações. Quando critica alguém ou rejeita um pedido, mostra que, longe de ser um ataque pessoal a esse alguém como um todo, está dizendo algo específico ao comportamento e ao pedido em questão. Eu vou explicar melhor o que está aí, porque isso é fundamental. Olha, quando a gente pede uma coisa para alguém, e a pessoa fala que não posso, a gente fica magoado com a pessoa. Porque a gente acha que se a pessoa gostasse da gente, ela faria. E isso é importante a gente entender, que quando nós recebemos uma crítica de alguém, ou quando uma pessoa fala que não pode nos ajudar em alguma coisa, fazer um favor que nós estamos pedindo, não quer dizer que ela esteja rejeitando a gente. Ela não me ama, não gosta de mim. Não. Na verdade, ela está dizendo que não quer ou não gosta daquilo que eu estou pedindo. É uma coisa específica, não sou eu como um todo. Mas nós temos essa crença, gente, de que quem gosta da gente faz tudo o que a gente quer. E não é verdade. E eu vou dar um exemplo muito simples. A maioria que é adulto tem filhos ou netos. A maioria. Quando a gente diz não para um filho, dói mais na gente do que nele, não é verdade? Porque a gente ama o filho. E quando a gente fala não, nós estamos educando. Pondo um limite para ele. Se a gente fizer tudo o que a criança quer, a gente prejudica a criança. Então, não. Ele tem uma importância fundamental na vida da gente. Quando eu falo não para o meu filho, eu não estou falando não para ele como pessoa, rejeitando ele, deixando de amá-lo. Eu estou dizendo não para o que ele está pedindo. E ponto. E nós precisamos entender isso. Porque a gente vai pedir, a partir da palestra de hoje, eu vou começar a treinar a falar o que eu penso. Aí quando os outros rejeitarem aquilo que eu penso, eu tenho que estar preparado para lembrar isso. Olha, respeite o outro, ele tem opiniões diferentes da sua. Só isso. Quando não agrada alguma coisa que o outro fez ou se sentiu prejudicado por ele, peça-lhe que mude o seu comportamento. É uma técnica usada quando fazemos uma crítica construtiva e depois comentamos o que queremos que mudasse. Vamos dar um exemplo de diálogo. Olha, eu estou chateado por você não ter dado o recado do Hugo logo de manhã. Eu gostaria que você escrevesse as mensagens daqui para frente ao invés de tentar memorizá-las. Eu fiz uma crítica. Olha, você esqueceu de dar o recado e era uma coisa importante. Então, não tenta memorizar, não tenta memorizar daqui para frente e escreve, tá? Quem faz ao vivo tem esses problemas, né? Vamos lá. Ô Sheila, você edita isso daqui antes de pôr no Face ou você põe integral? Cadê a Sheila? Vazou? Então, você fala para ela editar, viu? Porque tá... Hoje teve o ventilador, agora ela vem correndo, olha lá. Estou falando mal de você. Estou perguntando se você edita antes de pôr no Face, porque hoje vai ter que editar, hein? Eu não edito nada. Então você pode tratar de editar, porque inclusive o seu nome rolou aqui, ó. A hora que você sair para lá, você precisa de ver quanta coisa rolou aqui. Presta atenção no que fala. Tá vendo? Então vamos pedir para mudar o comportamento. Olha, eu estou chateado por você não ter dado o recado, gostaria que escrevesse as mensagens daqui para frente. Então eu fiz uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Estou pedindo para a pessoa mudar, porque é importante que ela mude. E pedindo para ela mudar o comportamento, sem ofender. Sabe o que é ofender? Se eu falasse assim, escuta, você é burro. Quantas vezes eu já falei para você escrever o recado e não ficar falando? Isso é agressão. Quando a gente xinga a pessoa, você é burro, você é ignorante, você é egoísta, você é vagabundo. Quando você xinga a pessoa, você tem que falar o que ela está fazendo que incomoda você. O que ela está fazendo, não dar o recado, incomoda. Não é a pessoa, é o recado que ela deixou de dar. Por favor, não me critique na frente das outras pessoas. É um outro diálogo, né? Alguém chama a sua atenção, você fala assim, olha, por favor, não me critique na frente das outras pessoas. Ah, foi só uma brincadeira, você é muito melindrosa, muito melindroso. Tudo bem, mas eu quero que fique claro, por favor, não faça mais isso, pois me magoa muito. Quando for me corrija em particular. Isso é assertividade. Me incomodou, você me criticou na frente dos outros,
eu me senti incomodado, olha, quando você me critica na frente dos outros, eu me sinto chateada, envergonhada, humilhada, eu gostaria que você não fizesse isso. Me chama em particular e fala, isso é assertividade. Você faz isso, X. Eu sinto Y e eu gostaria que você fizesse Z. É sempre assim. Oferecer-se para mudar. Depois de receber uma crítica de alguém, se ofereça para mudar o seu comportamento. Penso que a sua apresentação foi muito extensa. Concordo, vou repensá-la e cortar o tempo pela metade. Né? Então você ouviu a crítica, acolhe a crítica, respeita o que a pessoa está falando e se compromete a pensar sobre o que ela diz. Eu coloquei essa imagem aqui porque quando alguém nos critica, a gente tem vontade de esganar a pessoa. Né? A gente se sente ofendido e quer esganar. 70% da nossa comunicação, gente, é não verbal. A gente não fala, a gente se comporta. Né? Então, espaço pessoal. Existem trabalhos científicos mostrando que o espaço pessoal é 50 centímetros. O que significa isso? Significa que se alguém for ficar do meu lado, essa pessoa tem que marcar mais ou menos 50 centímetros de distância da minha pessoa. Se eu for falar com alguém, eu não posso invadir o espaço de menos de 50 centímetros diante dela. Isso é um trabalho. Eles colocaram uma câmera filmando pessoas numa praça, sentada, num banco. E eles perceberam que todas as pessoas que se sentavam do lado daquela pessoa respeitavam exatamente 50 centímetros. Então eles perceberam que o cérebro da gente intuitivamente mantém uma distância de 50 centímetros para frente e para os lados em relação à pessoa que está com a gente. Exceto se houver intimidade. Aí a pessoa senta juntinho e gruda, né? Mas se não, há um respeito de distância de 50 centímetros. Então nós não devemos invadir o espaço pessoal de ninguém. Perceba que quando a gente vai querer falar uma pessoa, vamos supor uma briga, o que a pessoa faz? Ela vem para frente, não vem? Estufa o peito assim, ó. E muitas vezes vem com o dedo assim, ó, você não fala assim comigo, hein, que eu te meto o dedo na cara. E a cara da pessoa já está aqui, ó, né? Não é assim? Não, vocês não fazem isso, as pessoas fazem. Então quando as pessoas fazem, esse pessoal mal educado, eles fazem assim, ó, você não fala assim comigo, eu te dou um tapa na cara, hein? Ó, você gosta dos seus dentes? Gosta. Então, cuida deles, não é assim? Então, quando a gente avança, a gente está chamando para briga, né? Então, o espaço pessoal precisa ser respeitado, a postura, essa postura de colocar o peito para frente já mostra que eu estou me impondo, aquela postura de abaixar a cabeça, como a gente viu, submissão, né? Então, cada um, até o jeito de apertar a mão. Se a pessoa dá a mão assim, para baixo, e o outro pega a mão por cima, esse que deu a mão assim já está mostrando submissão. Então, o certo é a mão assim, com o polegar para cima. Sabia disso? Dá a mão assim, ó, com o polegar para cima. De igual para igual. Se você fizer assim, você está dando um sinal que, conscientemente, o outro não sabe. Mas o cérebro dele já sacou que você é submisso. Ele pôs a mão assim, tá? Então, são linguagens não verbais. Gestos expressivos, mas não excessivos. Existem gestos que perturbam a comunicação, como colocar a mão na frente da boca, cruzar os braços. Quer ver um exemplo? Quando a gente está fazendo palestra, a gente vê a pessoa com a perninha assim, ó. E fala, ai meu Deus, deixa eu acelerar e acabar logo. Porque a pessoa está nervosa, né? Então, são gestos. A pessoa está comunicando. Acaba logo que eu estou cansado de escutar você falar. Agora vocês podem chacoalhar à vontade que eu vou terminar. Expressão facial. Então, o rosto da gente expressa o que a gente... Às vezes eu estou falando, tá, eu vou fazer, sim, tudo bem, tá bom, tá. Então, eu estou concordando, mas eu não estou com a expressão verbal concordando. Contato visual direto, mas não excessivo. Quando a gente quer... Preste atenção em filme, quando vocês for assistir daqui para frente, quando existe um interrogatório. Vocês vão observar que a pessoa que está interrogando, ela fixa um olho da pessoa. Então ela fica bem pertinho, invade o espaço pessoal, a pessoa está aqui, ela põe a cara grudada na pessoa para intimidar, e ela olha fixamente em um olho. Façam isso depois em casa, para vocês verem como isso é horrível. Quando a pessoa olha só no olho, se ele começa a fazer pergunta e observar um olho, a gente começa a se incomodar e desviar o olhar, né? Então, contato visual direto, mas não excessivo. Às vezes, tem pessoas que têm muita timidez, não consegue olhar para a pessoa. Então, ela está conversando com você, ela faz assim com o olho, fica olhando assim. Você está falando, ela está assim, porque ela tem vergonha de fixar. Isso mostra insegurança, isso mostra não assertividade. Então, olha na altura... onde nasce o cabelo aqui, tá bom. Você não precisa olhar no olho. Se te incomoda o olho,
joga o olhar nessa altura do cabelo aqui, ó. Você está olhando para a pessoa, mas não fixando o olho dela, que aí você consegue olhar sem mostrar excessiva timidez. Discurso seguro e fluente, num ritmo adequado e estável, num tom suficientemente alto para ser perceptível, mas não tão alto que se torne irritante. Entoação consistente com conteúdo verbal. Responda a outra pessoa com rapidez, sem hesitar durante muito tempo, mas também sem atropelar. Por que a gente fala responde sem hesitar? Porque quando a pessoa vai mentir, ela demora. A não ser que seja craque no assunto, mas de modo geral, quando você fala assim, você saiu do serviço agora, bem? Ele para um pouquinho. Essa fração de segundos é para falar, será que ela está sabendo? Será que alguém ligou para ela, passou uma mensagem no Face? Então existe um minuto para pensar. Não, então eu saí aqui, eu encontrei o fulano, gaguejou, pôs a mão no boco, olhou para os lados, tudo isso está dedando, está mentindo. Né? Então a mulher, quando interroga o marido, ela olha de frente assim, você saiu do serviço agora? Bem, olha no olho dele. E ele começa a olhar para os lados, já entregou que fez arte. Né? Já pode abrir um espaço para correr. Muito bem. A assertividade, ela não garante que não vai ocorrer conflitos. A gente passa assim, nossa, depois de tudo que você falou aí, acho que não dá briga, né? Quando a gente é assertivo. Dá também, não tem problema não. A assertividade não garante que não vai ocorrer conflito entre duas pessoas. O que acontece é que se duas pessoas em desacordo se comunicam de forma assertiva, é mais provável que elas reconheçam que existe um desacordo e tentem chegar a um compromisso ou simplesmente decidam manter a sua posição, respeitando a do outro. Em todo caso, só você é responsável pelo seu próprio comportamento. Se a outra parte do conflito resolver comportar-se de forma não assertiva, o problema é dela. Então, em síntese, a assertividade, ela é uma ferramenta que a gente pode usar, está disponível para a gente aprender a se comunicar de uma forma eficiente, sem que a gente precise brigar, discutir, chegar às vias de agredir. A gente pode comunicar. Então vamos de novo lembrar a definição de assertividade. Comunicar o que você necessita, o que você prefere, quais são os seus sentimentos, as suas opiniões, de uma forma tranquila, serena, de maneira que você não viole o direito do outro, mas também não permita que seu direito seja violado. Em resumo, eu demorei 1 hora para falar isso, Jesus falou numa única frase. Qual? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas se eu chegasse aqui e falasse só isso, não dava ibope, não ia para o Face. Né? Então eu tinha que falar 1 hora para vocês falarem, nossa, a mulher tem conhecimento, certo? Amar ao próximo como a ti mesmo é isso, gente. O que é amar o próximo? É contribuir para o crescimento do outro. Como que eu contribuo para o crescimento do outro? Mostrando para ele onde ele está errando, pelo menos no meu ponto de vista, eu enriqueço ele com a minha opinião. E quando eu me amo, eu faço com que as pessoas respeitem os limites comigo, eu não deixo violar os meus direitos, eu não deixo me invadir, me subjugar. Eu preciso existir e eu preciso permitir que a pessoa conviva comigo, mas respeitando-me. Isso é auto-amor. Quem se ama, quando Jesus fala, ama-te, ama o próximo como a ti mesmo, quem se ama se respeita. Quem se ama se aceita como é. Quem se ama confia em si mesmo, gosta, se acolhe, pega no colo a si mesmo. Com isso você vai buscar satisfazer as suas necessidades. Se você tiver as suas necessidades satisfeitas, você vai ser uma pessoa saudável e uma pessoa feliz. E aí você pode satisfazer a necessidade do outro e fazer o outro feliz. Então amar a si mesmo é ser assertivo a ponto de não permitir violação dos seus direitos. E amar ao próximo é ser assertivo a ponto de não violar o direito do outro. Então, por isso que foi dito aqui, olha, que pode haver conflitos, mesmo as pessoas sendo assertivas. Elas vão discutir opiniões porque nós somos diferentes. Então nós vamos discutir, nós vamos chegar a um acordo. E às vezes não tem acordo, eu fico com o meu, você fica com o seu. Eu te respeito, eu não consegui te convencer, nem você me convenceu. Tá ótimo, fica aí, eu fico aqui, tudo bem. Isso é assertividade. Então nós vamos apenas nos comunicar de uma forma em que a gente tente encontrar um ponto em comum, né? Um compromisso, mas se não der certo, a gente mantém a opinião da gente e respeita a opinião do outro. De qualquer forma, a gente pode existir, né?
de uma forma tranquila, equilibrada, sem causar impactos, sem violar o direito do outro e sem violar o seu direito. Ou seja, amar ao próximo e amar a si mesmo. Simples assim e tão difícil quanto isso. No jornalzinho de hoje, todo mundo recebeu? Vocês vão perceber, vai ter sorteio hoje, seu Takao? Tem? Pode trazer os livros. No jornalzinho de hoje, vocês vão perceber que a pessoa que está editando esse jornal, que é um voluntário, ele está colocando no jornal o tema da palestra. Então vocês vão ter aí no jornalzinho o tema assertividade. Então leva o jornalzinho para casa, olha aqui, comunicação não é comunicação assertiva, né? A pessoa coloca inclusive um livro recomendado. Eu apertei o negócio. A pessoa coloca um livro recomendado que seja assertivo. Está aí o livro, a sugestão. Esse livrinho, se alguém gostou do tema e quiser ter a oportunidade de estudar mais profundamente, tem a sugestão do livrinho, seja assertivo. Não é um livro espírita, tá? É um livro da temática de autoajuda. Uma editora aí, que eu estou sem óculos, não enxergo, né, para poder falar, vou botar óculos para falar. E a gente vai ter a oportunidade de levar o tema para casa e estudar, tá bom? Então, olha, autora Vera Martins, editora, deixa eu ver se eu consigo enxergar, Elsevier, né? Alguma coisa nesse sentido. Então tá aí. Inclusive o jornalzinho traz também a palavra, a passagem de Tiago, que eu citei, a língua também é um fogo. Tem um comentário de Emmanuel sobre essa passagem do apóstolo Tiago. Então nós estamos fazendo agora o jornal compatível com a palestra, tá bem? Vamos fazer o sorteio? Esse que o senhor me deu é o último número, né? Olha, o último número que nós recebemos aqui foi 139. Alguém não recebeu o jornalzinho? Se alguém tiver sem o jornalzinho, levanta a mão para participar do sorteio. Todo mundo recebeu? Paulo, joga o número aí que agora a culpa é sua. Número 10. Vê se o número 10 está presente. O 10 está presente? Não está? Vamos para o 11 então. Um para cima e um para baixo. O 11 está aí? Está junto com o 10 em algum lugar. O 9 está aí? Só falta ser uma família de 3. 9, 10 e 11. Paulo, você não deu sorte. 22. 22. Está aí? Ai, pelo amor de Deus. Está ali. O Paulo tinha falado 15. O Paulo falou 15. Não é 15 também, não está? 22 já foi. 22 já foi. Eu falei que eu dei sorte. Agora, até agora você não deu. Vai. Nem o 15, nem o 9, nem o 11, nem o 11. Vamos lá. 90. 90. Ah lá, 90 você deu sorte. Está lá. 90. 88. Está aí também. 43. 43, está aí? Ali? 43 lá. 100. Número 100. Número 100 também não está? Está aqui? Número 100. Número... Vamos pegar o 120 que chegou agora há pouco, deve estar aí. 120, está ali, ó. É a Deva. Pronto. Chegamos ao fim. Gente, nós vamos fazer a prece para vocês poderem fazer o passe. Deixa eu só fazer uma lembrança. O Pedro, que é o administrador da Casa do Garoto, né, da PEOSP, ele me passou os nomes. Nós temos 20 pessoas até agora que contribuíram com a reforma que está sendo feita na Casa do Garoto. A gente percebe aí tudo que está sendo modificado na casa. Eles estão construindo um refeitório novo para as crianças, cantina. Lá em cima também o salão está sendo reformado para alugar para festas. Isso tudo é fonte de renda para a Casa do Garoto e para a PEOSP. Então ele me passou o nome de 20 pessoas que fizeram doações. Eu quero convidar quem quiser ajudar, qualquer valor, não colocamos preço, qualquer valor. As pessoas estão doando em média 10, 20, 50, tem gente que doou 100, 150, mas o valor que a pessoa quiser doar. Doações acima de R$20 tem direito a um livro, tá? Aí conversa com ele lá, ele está remontando a biblioteca que estava em reforma, a pessoa leva um livro ou um CD de palestra ou música, se doar de R$20 para frente. Então é para a gente fazer um estímulo da pessoa, para a pessoa doar. E quando a gente terminar, nós vamos fazer um sorteio mensal. Nós vamos fazer sorteio de um quadro,
cada fim de mês, a gente fala o valor que deu e a gente sorteia o quadro entre os participantes. Então, por enquanto, tem 20 pessoas participando, a gente agradece, né? Se alguém quiser ajudar, entrega para o Pedro lá na biblioteca. Se quiser entregar para mim também eu pego, não tem problema. Mas não esquece de deixar o nome para fazer parte do sorteio. Algumas pessoas fazem doações anônimas. Até da outra vez eu coloquei o nome das pessoas que estavam doando como é que a gente fala, hein? Mural. E algumas pessoas pediram para que não colocasse, porque às vezes a pessoa doa mais ou menos e há comparações, outras pessoas doam escondido da família, né? Então às vezes a pessoa não quer que ninguém saiba, então a gente preferiu dessa vez então não pôr o nome está comigo, né? Os valores estão aqui. Depois que a gente concluir o trabalho, a gente deixa disponível para quem quiser olhar, conferir, ter certeza se o valor que ele foi dado está aqui. A gente quer a maior transparência possível, porque, gente, o que fazem de fofoca com a gente não está escrito, né? Cada vez que o Paulo viaja para Dubai, me dói a barriga, porque é um tal de, viajou com o dinheiro da PEOSP. Não é verdade? Toda vez que ele vai para Dubai, que a filha dele foi escolher Dubai, podia morar na Somália, Sudão, porque a gente falava que ele foi em caráter humanitário, mas vai para Dubai, a filha mora lá, então aí ela manda a passagem, ele vai, aí surge o boato que ele foi com o dinheiro da PEOSP. Se o outro troca o carro, trocou com o dinheiro, eu sei que tanto dinheiro a PEOSP tem que vive numa pendura, mas tudo bem. Então, a gente está aqui para ser transparente, os nomes estarão sempre disponíveis para quem quiser conferir. Às vezes a gente esqueceu de marcar, pode conferir que a nossa ideia é essa daí, né? Eu já fiquei sabendo de tanta fofoca com o meu nome também que eu não sabia, já dei golpe em centro espírita também, já dei roubando aí centro espírita. Eu acho que é o fim da picada, você entendeu? Eu não quero chegar num umbral desmoralizada como lá de centro espírita. Dá licença, né? Se for para roubar, vamos roubar coisa grande. Roubar centro espírita, realmente, nessa encarnação, eu não quero, tá bom? Mas já falaram isso também. Então vamos fazer uma prece para a gente encerrar, depois a gente vai fazer o passe, tá? Oi, amor, agora que eu lembrei que você pediu para dar um recado. Quer você falar? Não? Ela falou que se eu falar tem mais valor, mas não tem, viu? Segunda-feira, eles vão lá no Instituto Alan Carlos, a Patrícia, o Damião e a mãe dela, a Dona Neide, e eles fazem um trabalho com os alcoolistas daquele bairro, Jardim Santa Adélia, se eu não me engano, lá em cima, né? Então tem um grupo de alcoolistas que estão em tratamento para sair do álcool e das drogas. Então eles fazem uma palestrinha evangélica e transmitem o passe nessas pessoas. Segunda-feira, das 8 às 9. E a Patrícia estava pedindo se alguém tiver disponibilidade de participar para ajudar no passe, porque são apenas eles três. É ela, a mãe e o Damião que estão fazendo esse trabalho.